Fala galera que assiste meu canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Iclis Soares e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas medições que você pode fazer no seu equipamento. Você que é técnico, né, que faz instalação aí de condicionador de ar, eu vou trazer algumas dicas para vocês, né, quando você fizer a instalação de um condicionador de ar da Electrolux, né. Vou ensinar vocês como é que vocês utilizam o MAT para você medir alguns parâmetros do produto. Vou dar algumas dicas também de como você fazer o teste de rendimento no produto. Então, esse vídeo ele é um vídeo com bastante conhecimento técnico, tá? Então, para você que é técnico, eu vou trazer muitas informações importantes aqui. O vídeo está um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito aí no trabalho de vocês, tá bom? Você que não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like, o seu dislike, deixa no comentário aí alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida que você tenha, deixe nos comentários também e a gente vai trazendo aí outras novidades aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu realizei uma instalação aqui ilustrativa para mostrar para vocês algumas características do equipamento da Electrolux. E aqui nós vamos comentar sobre alguns temas, né? Primeiro, a gente vai passar um pouco aqui sobre a instalação elétrica, tá? Então eu improvisei aqui um cabo elétrico de micro-ondas, tá? Que dá para utilizar aqui no caso. Então eu coloquei os terminais crimpados aqui, ó, para fazer a alimentação do equipamento. Lembrando que nós utilizamos aqui os terminais 1 e 3 para fazer a alimentação, tá? Essa alimentação pode ser feita também pela condensadora, tá? Então eu posso fazer usar esse cabo elétrico aí para fazer a alimentação lá na condensadora nos bornes 1 e 3 também. Outro ponto legal aqui que eu gostaria de abordar para vocês é que aqui no caso eu utilizei um cabo PP de 4 vias, né? 4 por 1,5, que é o recomendado pela Electrolux. Então a bitola mínima para você fazer a comunicação é de 1,5, sempre utilizando o cabo PP. E outro ponto importante, esse cabo de comunicação não pode ter emendas, pessoal, tá bom? Então é importantíssima essa informação, tá bom? E agora a gente vai verificar aqui um ponto importante, tá? Então eu conectei aqui a mangueira do manômetro ao equipamento e a gente está observando aqui a pressão do fluido. Então, antes de nós ligarmos o equipamento, ele está com uma pressão ali de 273 psi, tá? E o equipamento está com a carga de fluido normal do fabricante. Esse produto aqui é um 9 frio inverter, então ele vem com a carga de gás de 450 gramas. E essa carga de gás, ela é de 3 a 8 metros de comprimento. Então, se você fizer uma instalação ali de 8 metros de comprimento, você não vai precisar adicionar gás, tá? Aqui a gente está aferindo as temperaturas também, para a gente fazer o teste de rendimento, e eu vou explicar lá no final, tá? Então, aqui, ó, eu vou ligar o produto, vou setar aqui uma temperatura de 16 graus, tá? Vou colocar a velocidade no turbo. Aqui ele não pegou, né? Ele setou em 20 graus e a velocidade do vento ficou em velocidade 2, tá? Agora que eu já liguei o produto, aqui eu vou utilizar o monitor de autoteste para a gente monitorar os parâmetros do equipamento. Então aqui eu vou conectar o cabo ao MAT, né? Esse cabo ele já estava conectado ali na placa de potência, tá? E depois que eu ligo o equipamento que eu faço a conexão aqui no MAT. Então aqui a gente vai observar alguns parâmetros. O primeiro deles é verificar a versão da placa da unidade interna, né? Verificar o software da placa da unidade externa. Aqui ele diz que é um equipamento de 9000 inverter, né? Frio. Aqui é a proteção do compressor.
outros parâmetros. Aqui a gente está verificando a velocidade do compressor, então ele setou em 3.600. Geralmente ele vai setar em 3.600 quando inicia, tá? E aqui é a velocidade real. Então vejam que lá é a velocidade que ele setou e aqui é a velocidade real que o equipamento está rodando, tá bom? Aqui um ponto bacana, a pressão ela está um pouco baixa, tá? Então a gente tem que aguardar um pouco até as pressões equalizarem, tá? Então essa pressão aqui ela vai subir um pouco e vai equalizar em uma determinada pressão. E a gente vai acompanhando aqui, tá? E vai mostrando para vocês, tá bom? Aqui a gente está vendo também as temperaturas, tá? Aqui a carga do compressor, ventilador está ligado, válvula reversora não tem. E aqui a gente está verificando a temperatura do tubo, o tubo do condensador, né? A temperatura do tubo externo. Essa temperatura aí é do sensor que tem no condensador. Aqui nós temos a temperatura ambiente interna e externa. Então, 31.8 é desse sensor ambiente aí da unidade interna. E 31.5 é do sensor ambiente da unidade externa, tá? Agora nós vamos ver outro sensor. Então esse aqui é o sensor de temperatura de descarga, né? Então o equipamento inverter ele tem 3 sensores na unidade externa e 2 na unidade interna. Aqui é a temperatura do tubo, né? Esse aqui é conhecido como sensor de degelo, né? Pelos técnicos aí. Então essa é a temperatura da serpentina. Aqui é a temperatura de configuração, então ele setou em 19 graus, né? E não em 16 como eu estava mostrando anteriormente. Aí está setado no modo frio, no modo automático. A velocidade do vento ficou em 943 RPM, ela fica variando, tá? Então aqui é a limpeza do filtro, troca do filtro, conexão do Wi-Fi, está conectado. Ele está dizendo aí que o sinal está forte. E ele está dizendo que o sinal do Wi-Fi está ligado, tá? Aqui alguns parâmetros também sobre a unidade externa e os alertas, tá? Então esses alertas aqui podem aparecer no mate e os erros também. Aqui ele está gravado na memória da placa o erro E5, tá? Então esse produto já apresentou uma falha de comunicação. Provavelmente esse erro está gravado aqui na memória da placa porque eu desconectei um cabo em um vídeo anterior para mostrar o erro E5, né, que aparece ali no display do equipamento em caso de falha de comunicação, tá bom? Então esse equipamento aqui ele ajuda muito, tá? E aqui eu vou vou apagar a memória da placa. Então ele vai apagar todos os alarmes e erros que o produto já apresentou, tá bom? Então aqui, como vocês viram, né, tem vários parâmetros que a gente consegue ir monitorando durante o funcionamento do equipamento, tá bom? Beleza, pessoal. Então aqui nessa parte eu gostaria de comentar com vocês. Então aqui, esse cabo aqui a gente já deixa conectado na placa da interna, tá? E quando a gente starta o produto, aí que a gente faz a conexão ao mate. Dessa forma você consegue permitir que o produto esteja em funcionamento, né? E aí você acompanha os parâmetros, tá? Eu vou ensinar em outro vídeo uma outra maneira de você utilizar o mate, tá bom? Mas a primeira delas é essa, para você acompanhar os parâmetros. Então aqui a gente consegue passar por cada um deles, verificando o funcionamento. Aqui no caso, ele mudou a rotação. Então ele setou em 4.800 e a velocidade real do equipamento é de 4.200 RPM. Então depois que a pressão estabiliza, se você observar essa rotação aqui, você vai verificar uma diferença na pressão do fluido refrigerante, né, no gás, mais comumente falado, tá?
Então, como vocês estão vendo, a rotação do compressor está em 4.200 RPM, tá? Aqui a gente vai acompanhar aqui alguns parâmetros no manômetro. Então a pressão está em 93 PSI e aqui a rotação em 4.200 RPM. Aqui vocês estão vendo também as diferenças de temperatura, né? Os sensores que eu deixei conectado. O produto está com um funcionamento bom. É importante lembrar vocês que quanto maior a rotação do compressor, menor é o valor de pressão e vice-versa. Então, quanto menor for a rotação do compressor, maior vai ser o valor de pressão, tá? Então, a pressão continua aumentando um pouco e ela vai estabilizar em uma determinada pressão. Depois que ela estabilizar, ela vai variar bem pouco a pressão, tá? Esse é um ponto bastante importante que vocês têm que se atentar, tá bom? Quando eu falo que o produto aumenta a pressão conforme ele vai baixando a rotação e ele diminui a pressão conforme ele aumenta a rotação, então significa que a gente vai ter pressões aí variando aí dependendo da região de 80 PSI até 160 PSI. Então é por isso que é importante você sempre verificar a rotação do compressor. Tá? Aqui a gente vai acompanhar novamente aqui o rendimento do equipamento. Então, como vocês podem ver, a diferença de temperatura é de 10 graus, né? Então aqui nós temos um sensor na entrada de ar. Esse sensor está conectado lá no manômetro. E aqui nós temos o outro sensor que está captando a temperatura de saída. Então essa diferença de temperatura, que no caso agora está 11,3 graus, equivale à diferença entre a temperatura de entrada e a temperatura de saída. Esse é um teste que a gente faz para verificar o rendimento do equipamento. Então, se essa temperatura estiver a partir de 10 graus para cima, então o equipamento está entregando uma ótima performance, tá? Então, de 10 a 15 graus, o produto tem um ótimo funcionamento. Então, essa é a maneira mais simples de você verificar o rendimento do equipamento, tá bom? Então, aqui a gente vai acompanhar novamente o equipamento aqui. Bom, aqui nessa parte, pessoal, vou dar uma dica para vocês, né? Para vocês retirarem a mangueira, né, do produto. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fechar a válvula de líquido, né, utilizando a chave Allen 5, tá? Então, eu vou fechar ela totalmente, né? Isso vai evitar que fique melando de óleo ali quando você tira a mangueira, ou até ocorra uma queimadura ali na sua mão. Então você vai fechar aqui a válvula até o final, válvula de líquido, vai aguardar ali a pressão baixar ali até zero. Zerou, aí você pode desconectar a mangueira, desenrosca a mangueira normalmente, e aí retirou a mangueira, pode abrir novamente, tá bom? Isso aí é só para você fazer a retirada da mangueira ali e deixar tudo limpo, tá? Pra evitar qualquer acidente. Tá bom. Fala galera, estou de volta. Vocês viram aí o vídeo, ele ficou um pouquinho longo, né? Mas eu queria só fazer uma recapitulação aqui de tudo que a gente viu no vídeo, tá? Então a gente viu algumas dicas de instalação, né? Vimos aí sobre qual a bitola você utilizar para fazer a comunicação entre as unidades, né? Então a gente viu também como fazer o teste de rendimento do equipamento, né? Então a gente faz ali, tira a diferença, né, de temperatura de entrada menos a temperatura de saída e tira ali um valor, né? E esse valor acima de 10 graus, o produto está com um bom rendimento, né? Então você pode ficar seguro que o produto vai
funcionar perfeitamente, tá? Vimos também como é que você faz o acompanhamento dos parâmetros utilizando o monitor de autoteste, né? Que é um equipamento que você pode adquirir nas lojas da Electrolux, né? Esse equipamento vai auxiliar em muito vocês aí no dia a dia, né? Ajuda você a encontrar mais facilmente os erros que o produto apresenta, alarmes que vão ajudar você também no diagnóstico do equipamento, tá? E em algum mau funcionamento do equipamento, ele vai gravar ali na memória da placa esses erros e alarmes, né? Então isso aí vai ajudar vocês a chegar a um diagnóstico preciso, tá bom? Então a gente falou também sobre como medir a pressão do fluido, né? Do fluido refrigerante. Viu que as pressões elas não ficam só numa pressão, né? Então elas ficam aumentando ou diminuindo dependendo da rotação do compressor, tá bom? Então eu fiz esse vídeo aqui justamente para compartilhar o meu conhecimento com vocês. Espero poder ajudar, né, no dia a dia de vocês, no dia a dia de trabalho, de vocês que são técnicos, vocês que é usuário final também, que gosta, né, de conteúdo, gosta de se inteirar sobre esses assuntos aí. Então é para você também, tá? Então só tenho a agradecer aí a todos os inscritos. Um forte abraço, pessoal, e até um próximo vídeo.